Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o que pode ser a maior derrota do Lula até aqui nessa legislatura, que seria a votação contrária à MP do marco do saneamento dele. Vamos entender porque isso é extremamente positivo. O Lula está totalmente errado nesse negócio do marco do saneamento e o Congresso pode dar um troco nele muito importante agora. Essa notícia foi sugerida por Carla, açougueiro de cachorro da Manchúria, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o marco do saneamento foi uma das melhores coisas aprovadas pelo governo Bolsonaro, principalmente porque garante o acesso ao investimento privado para tratar de saneamento básico, de distribuição de água e saneamento básico, esgoto, e isso faz uma diferença enorme, porque o que a gente vê hoje no Brasil é um monte de empresa estatal criada por Estado e prefeituras e coisa e tal para tentar cuidar do saneamento. Essas empresas são altamente deficitárias, não têm capacidade de investimento, não têm dinheiro e acabam prestando um serviço terrível, né? Então, o que fez o marco do saneamento garantiu a isonomia, ou seja, você pode ter uma empresa estatal para prestar o serviço de água, saneamento e coisa e tal, mas ela vai ter que participar de uma licitação em pé de igualdade com empresas iniciativa privada, com empresas privadas que têm poder de investimento. E nesse caso, as estatais todas perdem, né? Então, isso é uma coisa positiva, porque no final das contas, o importante é o brasileiro ter o saneamento básico dele. Se a empresa pública foi criada e não atende a essa função dela, ela pode ser encerrada, fechada, pode ser transformada em outra coisa, enfim, você dá seu jeito aí. O que não pode é, a guisa de manter um investimento errado no passado, você perpetuar um modelo que não funciona. O Brasil ainda tem uma enorme quantidade de pessoas que não têm acesso à água tratada, a saneamento básico. Aqui do Rio de Janeiro, a nossa realidade é muito acima da média do país, tá? Quando você vai... Eu falo isso porque eu vejo o pessoal aqui do Rio não tem a noção de quanto no Nordeste você tem ainda cidades inteiras que você não tem esgoto em lugar nenhum, que todo o esgoto vai para córrego e vai para o mar. É muito lugar no Nordeste que tem isso, no Norte também. Então é muito importante você ter um saneamento básico, porque evita doença, evita um monte de problema. Tem o fator ambiental também, você tem a vantagem ambiental. Então, o marco do saneamento estipulava um prazo de até 2033 para que 90% das cidades no Brasil, 90% da população brasileira tivesse acesso ao esgoto, né? E 99% à água tratada. 100% nessas coisas é muito difícil, porque você sempre vai ter o cara que tem um sítio no meio do nada, não tem como você fazer esgoto nessa pessoa, né? É inviável economicamente. Aí a pessoa vai usar a fossa mesmo, que é o padrão. Mas, assim, pelo menos para as cidades, para as grandes cidades, você consegue atingir esse item. Agora, é fundamental um investimento nessa área. Então, o marco do saneamento já representou um enorme aumento no investimento nessa área, já tem várias empresas entrando nisso daí, várias empresas se modernizando. As melhores empresas, mesmo as públicas, como a Sabesp em São Paulo, a Copasa em Minas e coisa e tal, elas estão se modernizando para competir com a iniciativa privada. Ou seja, não tem problema nenhum ser empresa pública, desde que seja eficiente, né? Tem que conseguir competir de igual para igual com a empresa privada. O problema é principalmente no Nordeste, em que você tem um monte de empresa estatal que virou cabide de emprego, que não tem serventia nenhuma, que presta um serviço terrível para a população, e que os políticos não querem se livrar dessas empresas, porque está cheio de peixada lá, tem um amiguinho que está lá encostado, tem o primo que está lá encostado, o peixe que está lá encostado. Então, assim, eles não querem acabar com essas empresas lá. Esse é o problema todo. Por isso, o que o Lula fez? O Lula fez uma medida provisória, basicamente permitindo que as empresas estatais continuassem atuando nesse mercado. Fechassem licitações sem precisar. A prefeitura pode contratar a estatal sem precisar de licitação dela competir com a empresa privada, né? Isso viola a essência do marco do saneamento, porque justamente desestimula as empresas privadas de investirem nessa área, né? Não adianta nada a empresa privada vir para cá fazer investimento e coisa e tal, se na hora de chegar na licitação, não vai ter licitação, não, a gente vai contratar aqui a empresa estatal mesmo e pronto. Ou seja, acaba frustrando essa expectativa, né? E o pior, isso daí é o de menos. Você diz, não, grandes empresas vão se ferrar.
tô nem aí. O problema é que isso vai fazer com que a população também fique sem esgoto por mais tempo. Por quê? Porque a empresa pública não tem capacidade de investimento, não tem condição técnica de fazer isso, né? Enfim, essa é a discussão. E aí o que o Lula fez? O Lula, para ajudar as pechadas dele, os amiguinhos dele, né? É lógico. O objetivo do governo do Lula não tem nada a ver com pobre, não tem nada a ver com o povo brasileiro, não tem nada a ver com a população brasileira. O interesse do Lula é ajudar a pechada dele, a galerinha amiga, né, manter os cargos lá. O Lula editou uma medida provisória em que ele permite que os estados e municípios contratem empresas públicas sem licitação. E isso é um problema, a medida provisória começa a valer já imediatamente e tem tudo para cair na Câmara. O Lira já falou que não gostou dela, que pretende derrubar essa medida na Câmara. O ponto central que eu falo aqui é só um. O Lira tem que fazer isso rápido. Porque o que vai acontecer? Já deve ter um monte de município lá no Nordeste já preparado para fazer fechar contrato de 30 anos com a empresa estatal, justamente sem licitação, porque nesse momento está valendo essa regra do Lula. Então o município vai lá, assina com a empresa, aí depois quando derrubarem MP, o que vai acontecer? Ah, não, vou alegar que, não, já fiz o contrato, já assinei o contrato, então agora está valendo por 30 anos, não pode quebrar o contrato e coisa e tal. Então o Lira tem que fazer isso rápido, para não dar tempo de muitos municípios fazerem isso no Nordeste, né? De qualquer forma, isso acontecendo vai ser a maior derrota do governo. O governo já está colhendo um monte de derrotas dentro da Câmara, dentro do Senado, né? A CPMI do dia 8 de janeiro não conseguiu derrubar, um monte de coisa que queria organizar não conseguiu, o Lira está com uma força muito grande lá. E agora, essa vai ser, se acontecer também, porque né, a gente está falando aqui que está tudo armado para acontecer. O Lira já deixou claro que é contrário a essa medida provisória, que vai receber ela, vai negar, pode até botar em votação, mas vai ser votar para encerrar ela, né? E tem tudo para ser a primeira grande derrota do governo nessa legislatura. Isso vai ser muito bom, porque isso vai abrir espaço para outras derrotas. Tem um monte de outras leis que o Lula está querendo fazer aí, de outras medidas provisórias, que são altamente questionáveis, né? É aquilo que eu falei para vocês. Eu não acho... Tem aquelas 3 MPs que estão aí, que tem que ser votado até o final de abril e coisa e tal, que é da estrutura dos ministérios, do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Os deputados não vão querer mexer nisso, vão aprovar essas MPs de qualquer forma. Mas tem outras que não são tanto. Essa daqui é uma que dá para quebrar. E tem outras também, tá? Tem outras também, a questão do voto do CARF, lá, o voto de desempate do CARF. Tem um monte de coisa que dá para o Lula perder nesse negócio. E o bom dele começar a perder essas coisas é que quanto mais ele perde, maior é a tendência dele continuar perdendo nesse Congresso e perder o controle totalmente do governo, né? Então parece que o Lira já articulou tudo, já está tudo certo para derrubar essa MP assim que começar a tramitação dela. O próprio governo teme essa primeira derrota em articulação de Lira no marco do saneamento, mas é muito importante o tempo nesse negócio, isso que você tem que ver. Se o Lira for levar um mês para fazer esse troço, aí não adianta nada, porque o que vai acontecer é que os municípios lá do Nordeste todos vão fechar a licitação, vão fechar contrato com essas empresas públicas nesse período de validade da MP e não vai ter efeito nenhum isso daí na prática, né? Então eu espero que o Lira consiga essa vitória e consiga rápido de qualquer forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.